Olá, meus queridos. Privilégio estarmos juntos mais uma vez, ainda que à distância, e para refletirmos a palavra de Deus. Quero convidar você para que junte aí sua família, junte quem está perto e que você possa organizar aí o seu ambiente para nós meditarmos na palavra, para buscarmos a presença de Deus, buscarmos a bondade e a graça do Senhor nesse momento de culto, nesse momento de oração, nesse momento de reflexão da palavra. Nessa semana nós celebramos o Thanksgiving, né, a gratidão, e nós nesse culto estamos nos voltando para o Senhor de todo o coração para agradecer a Deus. E você é uma pessoa que tem gratidão, você tem agradecido a Deus. Vamos orar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração nesse momento. Oremos. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta semana, obrigado por esta semana que está começando, obrigado, Senhor, por todos os meus irmãos, minhas irmãs, que, ó Deus, recebem a Tua palavra nesse momento. Visita cada coração, Senhor, visita cada mente. Traga Tua paz, Tua alegria, traga esperança, traga, Senhor, um ânimo novo, Espírito Santo de Deus. Visita cada pessoa, Senhor. Visita o Rogério, Senhor, dá saúde, graça ao Teu filho, um bom tratamento, Senhor, dessa enfermidade. Assim a Michele, assim, ó Deus, ao meu irmão que está naquele hospital, assim, ó Deus, a Mariane, Senhor, na sua saúde, e assim cada um, Senhor, colocamos diante do Senhor. Olha, Senhor, olha para os enfermos, tenha misericórdia, tenha compaixão. Fala conosco por Tua palavra nessa hora, pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. A palavra do Senhor nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Porém, não aparecerás de mãos vazias perante o Senhor. Você conhecia esse texto? Um texto interessante, não é? Parece assim, a um primeiro olhar, como se fosse uma cobrança, né? Um peso da igreja, de Deus, né? Para que as pessoas sejam pessoas que contribuem na igreja. Então vem a pergunta, não é? Mesmo diante do fato que tantas pessoas exploram mesmo a religião, tantas pessoas exploram com dinheiro, né? Sejam pastores, sistemas, estruturas eclesiásticas. Então, nesses dias de gratidão, nesses dias de nos lembrarmos, de nos voltarmos ao Senhor com o nosso coração grato, o que esse texto tem a ver conosco? O que essa palavra tem a dizer para o nosso coração? Vamos nos lembrar do contexto. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Eles estavam escravizados por longos e longos anos, sendo oprimidos terrivelmente ali no Egito. Deus liberta então o povo, traz o povo e eles começam a caminhar no deserto. No deserto, Moisés é usado por Deus então agora para que era um povo de escravos se tornarem uma nação. Os primeiros 2 anos no deserto, caminhando, Moisés vai orientando e vai então preparando esse povo para deixar uma memória de escravidão, para ter uma memória, uma consciência de povo de Deus, nação escolhida, nação marcada pela graça de Deus. Passam-se aí, nesse tempo acontece, não é, aquele momento lastimável, quando eles ainda permanecem com o coração de escravo. E Moisés manda os espias para a terra prometida, mas os espias voltam animados e tudo, mas na verdade 2 voltam, né, animados, os outros 10 eles voltam realmente
desestimulados, com medo, assustados, e o povo se apavora, o povo chora, e Deus diz que eles então ficariam prostrados no deserto. O livro de Deuteronômio, esse livro que nós lemos, é quando Moisés então está relembrando a lei, aplicando a lei, trazendo à memória deles, para que agora, depois então dos 40 anos, o livro de Deuteronômio, ele vem aí depois desses 40 anos no deserto, e aí eles vão entrar para a terra prometida, e Moisés traz então essa orientação. E dentre outras tantas orientações, ele traz então essa palavra: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Deuteronômio 16:16. Então, o que esse texto tem a falar ao nosso coração? Eu queria propor aqui o tema para nós pensarmos. Por quais motivos, em cultos de ação de graças, não devemos comparecer diante do Senhor com mãos vazias? Vou repetir. Por quais motivos, em cultos de ação de graças, não deveríamos comparecer diante do Senhor com as mãos vazias? Se esse texto está falando de aspectos da lei, não é? Alguns então questionam, mas isso é da lei, isso não pertence ao Novo Testamento. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você: o espírito da lei aqui tem 100% a ver com a nossa vida. Tem uma palavra do Senhor para nós hoje. E observe bem, Deus se apresenta como um Deus de festas. Um Deus de festas, um Deus de relacionamento, um Deus que queria ter vida com o seu povo. E aí o texto então nos demonstra que, primeiramente, nós devemos chegar diante do Senhor não com as mãos vazias, porque primeiramente Ele nunca deixou que nós estivéssemos com as mãos vazias. Observe esse texto, o texto de Êxodo 3:21, justamente quando o povo estava naquele primeiro momento, quando eles saíram da escravidão, e Deus diz: o Senhor não permitiu que nossas mãos estivessem vazias, no contexto de nossas batalhas. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Então, Êxodo 3:21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. A despeito da escravidão, a despeito da opressão, nós, em meio às lutas, no caso aqui o povo de Deus, na escravidão, Deus diz: vocês não vão sair com as mãos vazias, vocês não vão estar na minha presença, vocês não vão para esta viagem, para esta transição com as mãos vazias. Queridos, como eu estava dizendo, nós também hoje, em meio às lutas, dificuldades, tribulações, Deus não tem nos deixado com as mãos vazias. Essa é a primeira razão. Por que devemos nos apresentar diante do Senhor nos cultos, nas festas de gratidão, com as mãos com algo para oferecer ao Senhor? Algo concreto, uma oferta de amor, que a gente traz na presença de Deus, com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa família, simbolicamente representando toda a nossa gratidão, toda a expressão de gratidão e de amor diante de Deus. O primeiro motivo que nós não podemos, pelo qual não podemos chegar diante do Senhor com as mãos vazias, é que Ele, nosso Pai, não tem nos deixado com as mãos vazias. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Há muita gente mesquinha, porque às vezes a vida é um pouco difícil, a pessoa fica com medo, e ela passa a ser uma pessoa então mesquinha, ela não compartilha o que tem, ela não traz uma oferta para a igreja, ela não celebra a vida com os filhos, vive com medo, é uma pessoa que acha que é uma pessoa controlada, mas na verdade é uma pessoa mesquinha.
julgue o seu coração, peça a Deus que sonde o seu coração, não seja uma pessoa mesquinha. Nós estamos nos aproximando do Natal, é tempo de celebrar a vida, é tempo de juntar a família, pode ser tudo muito simples, mas não tenha esse coração fechado em termos de dar um presente simples, singelo, mas que represente o seu amor na sua família, que represente o seu amor na sua igreja. Então tenha um coração aberto diante do Senhor, porque Ele não tem nos deixado com as mãos vazias. Essa é a palavra muito clara. Deus tirando o povo do deserto, da escravidão, tirando da escravidão, Deus não permite que eles saiam dali com as mãos vazias, porque é assim que Ele faz conosco. Ele está sempre cuidando de nós e Ele não permite que nós tenhamos mãos vazias. Se um dia ou outro foi mais difícil, amado irmão e irmã, não significa que Ele nos deixou faltar o pão. Por isso, ainda que no dia mais difícil, talvez você achou que estivesse com as mãos vazias, mas Ele, o Senhor, o Deus da providência, cuidou de você, e por isso não podemos nos apresentar diante dEle dos dias de festas com as mãos vazias. O segundo aspecto pelo qual não devemos nos apresentar diante do Senhor com as mãos vazias, é que o Senhor requer de nós reconhecimento e gratidão. Estas festas, estas celebrações, elas tinham todo esse propósito de memorial, de memória dos feitos de Deus, dos feitos do Senhor, e aí o povo deveria então celebrar. Eu sou apaixonado por isso. Quando Deus disse para Moisés, vai lá e diz para o faraó libertar o meu povo, para o meu povo fazer uma festa para mim no deserto. E aí Deus estabelece as festas em Israel. Então, queridos, nós não somos um povo carrancudo, crente, né? Crente é sério, crente não tem alegria, crente não tem festa. É assim que muitas pessoas pensam de nós. E talvez você pense assim também. Talvez até você não goste das festas que a gente faz aqui na igreja. Mas o povo de Deus é um povo festeiro. Festas com ordem, festas sem qualquer conotação maligna, hedonista. Festa de louvor a Deus, festa de celebração ao Senhor, que você faz na intimidade da sua casa, numa refeição do Natal, que você faz em outros momentos sublimes da sua vida, e celebração aqui na igreja com o povo de Deus. A igreja presbiteriana Esperança, queira o Senhor nos dar sempre ser uma igreja celebrativa, tanto nos cultos, quanto nos momentos das festas em si, como nesse dia de gratidão estamos celebrando a Deus como igreja, agradecendo, porque esse é o propósito, queridos. Deus está dizendo, institua as festas, para que houvesse festa, celebração, gratidão, memória de gratidão diante do Senhor. E assim deve ser o nosso viver, um viver de gratidão, celebrando o Senhor, porque temos aí, Ele não nos deixa com as mãos vazias, e Ele quer que nós tenhamos datas celebrativas, tenhamos cultos celebrativos. Grava isso na sua agenda aí de fé. As celebrações da igreja são orientadas pelo próprio Deus. Então, uma igreja festeira, uma igreja que celebra, uma igreja que caminha debaixo das orientações do Senhor. Servir a Deus com alegria, ter gratidão, mesmo no tempo da pandemia, sim, mesmo nesses tempos difíceis, dizer que nós temos um Deus que amamos e celebramos a vida com Ele, em nome de Jesus. Faça assim com a sua família, não fique só aí na tristeza, não fique só aí lamuriando, reclamando com o pouco que você tem. Celebre a Deus, celebre a vida, isso vem do próprio coração do Senhor. E qual o último motivo, pelo menos nesse momento, que queremos destacar, pelo qual não devemos chegar diante do Senhor com as mãos vazias? Por qual motivo sempre devemos, nessas celebrações de gratidão, ter algo para expressar de forma objetiva, concreta, a nossa gratidão diante do Senhor? Justamente, queridos, porque estas ofertas que eram trazidas, olhando para o texto de Êxodo, o texto de Deuteronômio, toda oferta que era trazida mantinha então o sacerdócio, todos os levitas, e mantinham também os necessitados.
Essa tem sido a ênfase, então, da igreja em todo o tempo. Os dízimos e as ofertas são trazidos para a casa de Deus, para o sustento dos obreiros, para o sustento da casa de Deus e para assistência para aqueles necessitados e para a obra missionária no mundo. Então não é dar dinheiro para o pastor, como algumas pessoas falam, não é? E eu quero dizer uma coisa para a minha igreja Esperança e para você que nos escuta e nos vê. A igreja Esperança tem sido uma igreja fiel. Então eu hoje não preciso brigar, nem exortar. Eu quero dizer a minha igreja, essa nossa pequena igreja, tem sido uma igreja fiel, com seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse ano tão difícil, quero pôr isso aqui como um testemunho de gratidão diante do Senhor, diante do nosso Deus. Nossa gratidão ao Senhor, juntos, como pastor dessa comunidade, eu quero expressar diante do Senhor, nossa profunda gratidão, porque temos tido uma igreja fiel, tanto nos dízimos quanto nas ofertas. Passamos esse ano tão difícil, mas nunca atrasamos um aluguel, nunca atrasamos as contribuições para os obreiros, nunca deixamos de dar uma cesta básica, um remédio a quem nos pediu ou a quem sabíamos que estava precisando e fomos buscar essa pessoa e assistimos por causa da sua fidelidade, meu irmão, por causa de sua fidelidade, minha irmã, por causa do amor dessa igreja pelo Senhor, por causa de suas ofertas de dízimos e oferta de gratidão diante do Senhor. Olha um registro aqui interessante, no livro de Jó, os amigos de Jó, que não entendiam porque ele estava diante de tanto sofrimento, eles queriam o tempo inteiro acusar Jó. Você tem culpa, você tem culpa. E eles trazem condenações, tem que ter um pecado na sua vida. Eles tinham a ideia de retribuição, que a pessoa só sofre porque fez alguma coisa ruim diante de Deus. Ou se está tendo alegria e bênção, é porque é alguém que nunca falhou diante do Senhor. Isso é uma teologia extremamente equivocada e nós observamos, na verdade, a teologia da graça, da misericórdia de Deus. Mas vejam aí, olha de que Jó foi acusado. Diz assim a palavra, amigo dele dizendo: as viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Isso é uma acusação contra Jó, de que ele era mesquinho, de que ele deixou as viúvas próximas à casa dele passarem fome, e quebrou os braços dos próprios órfãos, porque os amigos de Jó entendiam o seguinte: para você estar tão enfermo, tão destruído, você tem que ter feito uma coisa muito ruim. Você deixou as viúvas com as mãos vazias, você deixou as viúvas com as mãos vazias, você quebrou os braços dos órfãos. Jó jamais fez isso, queridos. Jó jamais fez isso. Ele era um pecador como nós, mas era um homem justo e fiel a Deus. E ele cuidava dos necessitados. Por isso, queridos, essas celebrações, as festas, eu repito, tinha esse propósito. Tudo que era trazido para o templo sustentava a obra de Deus, sustentava os obreiros, sustentavam os carentes. E essa é a verdade da igreja, das igrejas pelo menos honestas, como aqui temos tentado ser. Você tem liberdade, inclusive, de ver as nossas prestações de conta, assim que você tiver interesse. Mas o propósito: não aparecerás diante do Senhor com as mãos vazias. Em Êxodo, Moisés, usado por Deus, diz: ninguém aparecerá diante do Senhor com as mãos vazias. Eu fui à Coreia do Sul. Coreia do Sul tem uma igreja cristã muito forte, experimentou um grande avivamento. As igrejas são muito consagradas ao Senhor, e são igrejas muito ricas, pessoas, famílias muito ricas, e todas generosas, todas fiéis nos seus dízimos e ofertas. Por isso as igrejas têm obras tremendas, tremendas na sociedade, tanto no sentido daquilo que são os templos, a estrutura do templo, manutenção dos obreiros, missionários no mundo, como nas obras sociais. Há um testemunho tremendo da igreja na Coreia do Sul em relação às obras sociais que ela opera naquele país.
E nós queremos ser uma igreja assim, com essa fidelidade, com esse amor da igreja, permanecer, sustentando os obreiros, sustentando sim toda a obra de Deus. Eu quero dizer uma palavra especial para vocês aqui da igreja, que nós estamos chegando aí no final do ano. Então, tanto os obreiros quanto os necessitados, né? Eu quero agradecer por você se lembrar, você que está fazendo sua oferta nesse dia de gratidão, e quero dizer para você que sim, voltará para o sustento aqui da obra de Deus e para o socorro aos necessitados. Traga sua oferta de amor ao Senhor. Quais são as aplicações e implicações desse texto? Tudo isso, não é, querido, se aplica para nós de forma urgente para a nossa vida. Mesmo que os dias sejam difíceis, continue na sua fidelidade ao Senhor, trazendo seus dízimos, trazendo suas ofertas, consagrando o seu coração ao Senhor. Consagre sua vida a Deus. Se você não tinha preparado uma oferta nesse dia, ainda está em tempo de você trazer de forma objetiva e dizer: Senhor, aqui está a minha oferta de gratidão. Talvez você nem tenha entendido porque é tão importante o Thanksgiving, o dia de ação de graças, e nós aqui hoje celebrando na Igreja Esperança com gratidão ao Senhor. Traga a sua oferta de amor no altar de Deus, em nome de Jesus, e aplique essa palavra. Deus não quer que cheguemos diante do Senhor com as mãos vazias. Primeira vez que eu vi esse texto foi justamente de uma forma muito específica, lá na Coreia do Sul, no envelope de dízimo. Porque, para lembrar que nós somos um povo que não temos mãos vazias, Ele não nos deixa com mãos vazias, que nós somos um povo que devemos celebrar o Senhor de todo o coração, com as festas e com gratidão, trazendo ofertas simbólicas diante dEle, e porque nós devemos sustentar a obra de Deus e sustentar os carentes e a obra missionária no mundo em nome de Jesus. Então, você tem sustentado a obra de Deus? Você tem tido gratidão? Você tem tido um coração generoso? Quais são as questões que Deus quer falar ao seu coração? Reaja, não deixe esses dias de pandemia, as tristezas dominarem sua vida. Vamos celebrar o Senhor, vamos ser um povo de gratidão, cheio de gratidão diante de Deus. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra de exortação, por esta palavra de lembrança, de como, Senhor, devemos ser esse povo grato, porque o Senhor nunca nos deixou com as mãos vazias. Mesmo quando achávamos, tenhamos tido esse sentimento, ainda assim o Senhor não nos deixou com as mãos vazias. Obrigado, Senhor, também porque o Senhor é um Deus que quer que celebremos a vida com o Senhor, com a família, com os irmãos, um Deus celebrativo, um Deus que celebra, um povo que celebra. Obrigado, Senhor, e obrigado, Senhor, por podermos participar do sustento da Tua igreja, da Tua causa, do Teu Evangelho nesse mundo, da obra do Evangelho, da obra de evangelização, os missionários e as famílias carentes. Que haja um despertar, Senhor, naqueles que talvez estejam acomodados, que haja, Senhor, uma abertura de coração para gratidão, para ofertar e trazer ao Senhor uma gratidão, um ato, uma oferta de amor nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos receber a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para sempre. Amém.